Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos. Antes de entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu queria contar um pouquinho para vocês de como foi, né? Como Deus falou aos nossos corações a respeito de Borba. Como até o apóstolo sempre fala, o dobro na metade do tempo. E isso realmente eu e a minha família temos vivido nos 2 últimos anos. Apesar da pandemia, apesar de tudo que tem acontecido, nós colocamos as nossas vidas diante de Deus e falamos para Deus: eis-nos aqui e seja feita a tua vontade. E eu lembro que quando a igreja começou nesse mover apostólico de viagem e tudo, eu trabalho com o evangelista André, e ele começou a ir nas viagens e as viagens sempre queimavam em meu coração. Só que eu sabia que era um tempo de que eu ficasse na igreja para ser fortalecido, para crescer, para aprender. E teve um dia eu falei assim para ele: André, eu sei que você está indo, eu preciso ficar, eu sei que eu preciso me fortalecer, mas quando eu começar a ir, ninguém me segura mais. Aí ele falou assim: amém. E eis-nos aqui indo logo ali para o Amazonas, pertinho, né? São poucas horas de viagem, mas vamos com toda alegria, com todo o amor que Deus tem colocado em nossos corações por aquela cidade, e sabendo que nos sentimos honrados daquilo que Deus tem entregado para as nossas vidas, de poder cuidar, não da igreja em si pelo fato de cuidar da igreja, mas de poder levar para aquelas vidas o amor que nós temos recebido, né? E eu até falei para a Aline assim, quando Deus começou a nos mostrar, antes de saber que iríamos para Borba, antes de tudo, nós fizemos uma viagem, eu e meu filho, para Picos, que quando fomos reformar a igreja, e eu falei assim para Deus que eu queria entender o propósito de Deus para a minha vida, e que Ele respondesse para mim, e eu fiz um propósito com Ele, e quando cheguei em Picos, aí logo depois o apóstolo chegou, né? Aí ele falou assim para mim: que bom que você está aqui, eu precisava falar com você. E naquele dia meu coração gelou, né? Eu falei assim: meu Deus, quando eu falo assim, eu precisava falar com você, você já imagina muitas coisas. Aí ele falou assim que ele estava orando pela minha vida, pela minha família, que Deus tinha algo. E eu falei assim para ele que isso era resposta de oração, porque eu fui disposto a receber de Deus, e eu falei assim: eu recebo de Deus isso, mas também não perguntei se era para algo específico. E logo depois daquele dia, o Senhor começou a queimar a cidade de Borba em meu coração. E logo quando eu voltei de Picos, quando a gente desce a serra, chegando ali no horto, a gente tem aquela sensação de que a gente chegou em casa, né? Cheguei na minha casa. Quando eu desci a serra, eu olhava a cidade, olhava as coisas, passando pelos bairros, e o Espírito Santo falou para mim assim, que aqui não é mais sua casa, eu vou te levar para um outro lugar. E eu comecei a falar assim: meu Deus, como assim vai me levar para um outro lugar? Eu falei assim: minhas coisas estão todas aqui, minha família está toda aqui, mas eu falei para Deus: Deus, eis-me aqui, então que o Senhor use a minha vida, da mesma forma que o Senhor tem falado comigo, eu também peço que o Senhor fale com a minha esposa, para que isso seja assim confirmação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Enfim, cheguei em Ubatuba, conversei com ela, colocamos diante de oração, e foi queimando Borba no meu coração. Eu compartilhava com o André, compartilhava com o apóstolo. No serviço, quem trabalhava comigo, todo dia eu chegava falando de Borba. Falei assim: olha, aconteceu tal coisa lá em Borba. Porque se procura na internet, talvez a gente não ache tantas coisas a respeito, né? Mas eu comecei a procurar, comecei a seguir o Facebook da prefeitura, seguir fulano, e comecei a conversar para ver como que é a cidade, comecei a ver aonde tem todas as coisas. Eu chegava no serviço e Borba para mim saltava aos meus olhos, a Amazonas saltava aos meus olhos. Aí eu chegava em casa do serviço, começava a assistir documentários sobre a Amazônia, né? E a Aline falava assim para mim: por que você está assistindo as coisas sobre a Amazônia? Eu falava assim: não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus começou a trabalhar no nosso coração. Para resumir, aí foi quando a equipe foi para Borba, agora em setembro. Eu falei assim: Deus, eu preciso estar nessa equipe, eu preciso estar lá,
para que o Senhor responda para mim. Enfim, cheguei lá, fui surpreendido, Deus ministrou meu coração, ministrou o coração de todos aqueles que estavam lá. A igreja começou ali, não fomos com um propósito para que a igreja fosse estabelecida, fomos com um propósito para reformar a igreja, fazer as suítes, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, as vidas se chegaram até a igreja, estão lá esperando por nós, peço que vocês orem por eles, pelas crianças daquele lugar. E Deus confirmou muitas coisas no meu coração, voltei, orava por Borba e um dia o apóstolo falou assim, chegou até mim e falou assim, você tem orado por Borba? Aí eu falei assim, apóstolo, eu tenho orado por Borba e queima no meu coração. E a Aline também, antes de eu voltar lá, Deus falando muito com ela aqui a respeito de Borba, de aquilo que Deus tinha, os planos para as nossas vidas, ela chegou e falou assim, olha, eu pedi para Deus que se for da vontade de Deus, se Deus confirme, eu quero ir na próxima equipe que seria em novembro passado que fomos. E o apóstolo falou assim depois para mim, você tem orado por Borba? Eu falei assim, eu tenho orado por Borba. Aí ele até falou assim, que bom, então você e a Aline vão junto com o André e com a Carla na próxima equipe missionária. Eu falei assim, meu Deus, mais uma confirmação. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós nos sentimos honrados em fazer parte, né? Fazer parte da obra de Deus. Quando Deus coloca algo nas suas mãos, nas minhas mãos, nas nossas mãos, a gente tem que se sentir privilegiado, porque vida para Deus é o que tem de mais importante. Aquelas vidas precisam ouvir de Jesus. Não que lá não tenha igreja, lá tem igreja, mas a nossa igreja está sendo implantada para um propósito específico naquele lugar, que é trabalhar com as crianças. E daí fomos, e Deus começou a trabalhar no nosso coração naquele lugar. Aí até eu mandei uma mensagem para o apóstolo antes de irmos, falei assim, apóstolo, tem alguma direção especial? E ele falou assim para mim, apenas olhe as pessoas dessa cidade como suas ovelhas. Aí eu falei assim, meu Deus, como assim, né? Olhar para as pessoas como as nossas ovelhas? Mas Deus é maravilhoso. Quando chegamos naquele lugar, a resposta de Deus para as nossas vidas, que se confirmava que iríamos para lá, era a compaixão pelas vidas. Não tinha como olhar para aquelas vidas e falar assim, eu desejo para eles aquilo que eu tenho recebido. Eu desejo para eles o amor que eu tenho recebido. Eu desejo para eles o Jesus que eu tenho conhecido nessa igreja, as coisas que eu tenho aprendido, tudo aquilo que eu tenho vivido, eu desejava para a vida deles. Aí eu entendi como era olhar para aquelas vidas como se elas fossem as minhas ovelhas, ainda mais as crianças. E a confirmação, e Deus continuava confirmando. Nessa última vez que fomos, conhecemos um menino de 9 anos, o Jorlan, e esse menino, da primeira vez que tínhamos ido, não tínhamos conhecido ele. Ele é até irmão do Rafael. O Rafael já é conhecido aqui na cidade de Borba, no Amazonas, por todas as suas artes, né? Mas aí conhecemos esse menino, e quando, no dia de vir embora, fomos nos despedir deles, e esse menino me deu um abraço tão sincero em mim, na Aline. Apesar do pouco tempo que estávamos lá, durante uns 3 dias, ele me deu um abraço tão sincero, eu senti um amor, e aquilo me comoveu tanto, que eu falei assim para ele, Jorlan, não, eu comecei a me desligar, no sentido de, porque eu sou muito emotivo, eu já ia começar a chorar, o menino já estava chorando, aí eu já olhei para a Aline, que estava quase chorando, eu falei assim, meu Deus, está todo mundo chorando, quase que eu falei assim, André, já vou ficar, pede para trazer os meus filhos, por favor, porque não tem como você não olhar para aquelas vidas e sentir compaixão. E aquele menino foi uma das confirmações que Deus colocou no nosso coração. Voltamos, conversamos entre nós, conversamos com o apóstolo e tudo confirmou. E a última confirmação veio através da vida do meu filho. Nós chegamos para ele e falei assim, agora é o momento, né? De eu falar para ele que a gente vai embora, filho, a gente vai ter que partir. E na minha cabeça é o quê? Como que eu vou explicar para ele que vamos embora daqui? Na cabeça dele poderia acontecer muitas coisas, mas pai, eu vou deixar a minha escola, eu vou deixar os meus brinquedos, eu vou deixar os meus amigos. Aí chegamos para ele e falamos assim, filho, a gente tem que te contar uma coisa.
Eu tenho uma pequenininha de 1 ano e meio, mas ela não tem esse entendimento. Ele já tem 6 anos. Eu falei assim, filha, a gente tem que te falar uma coisa. Deus nos chamou para que a gente vá para Borba, para que a gente vá até lá e estabeleça a igreja lá. E eu preparado para dar uma resposta para ele, no sentido de que é normal você deixar suas coisas para fazer a vontade de Deus. Enfim, eu já estava preparado, Rafael, para dar uma resposta desse tipo. E ele vira para mim, para a Aline, e fala assim, mas pai, a gente vai para lá evangelizar igual meu avô e minha avó na África? Eu falei assim, filho. E a gente vai para lá, a gente vai morar lá e a gente vai ter que falar de Jesus para as pessoas? Eu falei assim, filho. Aí ele falou assim, e eu não vou ter mais salinha lá, né, pai? Eu falei assim, não, filho. Aí ele falou assim, mas eu vou ser a salinha lá, né, pai? Eu falei assim, sim, filho. Ele falou assim, então eu quero ir. Então eu vou, pai. Naquela hora eu olhei para a Aline e até me emociono, porque eu falei assim, essa é a resposta de que estamos fazendo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer. Eu falei assim, eu não poderia esperar uma resposta melhor de Deus vindo da boca do meu filho. Ele falou assim, então nós vamos e eu vou ajudar, pai. Eu vou falar de Jesus para aquelas crianças, eu vou ser a salinha naquele lugar, eu vou ensinar para eles as brincadeiras que eu sei aqui na igreja. E ele já sabe, ele já prepara as coisas, ele já imagina, assim como também nós já imaginamos muitas coisas. Às vezes durante o dia, nos meus afazeres, eu me pego pensando naquele lugar, né? Pensando em Borba, em como estão as crianças lá, porque eu não tenho contato com as crianças, tenho com algumas pessoas. Mas eu fico pensando como que eles estão, se eles estão bem, como que eles estão passando, o que eles têm vivido. E eles precisam de referência de Deus naquele lugar, né? Não que nós somos melhores, não é isso. Mas é que nós colocamos diante de Deus as nossas vidas. E realmente, o ano passado, a gente viveu mais do que o dobro na metade do tempo. Eu até falei para a Aline, parece que vivemos 5 anos dentro de um. De tantas coisas que fizemos, porque colocamos a nossa disposição e a nossa vida para Deus. E Deus cumpriu aquilo que um dia Ele prometeu para as nossas vidas e vai cumprir. É só o começo. Eu creio que é um ano de colheita para a igreja, para todos os lugares, para todas as obras missionárias. Deus vai começar um mover muito grande. E Borba até eu falei para o apóstolo e até falei para o André, Borba é a porta de entrada para o Amazonas. O Amazonas vai ficar pequeno para a gente, irmãos. Amém? Esse é um pouquinho um breve resumo daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Em março, provavelmente no comecinho de março, estaremos indo, eu, os meus filhos, a minha esposa. E peço que vocês orem pelas nossas vidas. Não é fácil, né? É aquilo que a palavra fala, né? Aquele que não deixar pai e mãe, não deixar as coisas em meu nome, não é digno de mim. Nós não estamos deixando no sentido de não ter mais, mas estamos deixando no sentido de que o Senhor primeiro em nossas vidas e seja feita a vontade dEle. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente começar a palavra. Peço que vocês só abaixem a cabeça para a gente orar pela palavra. Amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Te agradeço, Pai, porque eu creio que o Senhor tem palavras de vida eterna para nós nesse dia. Creio que o Senhor Deus vai falar com cada um de nós a respeito daquilo que cada um de nós precisa escutar no dia de hoje. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos, porque o nosso coração é falho. Em nome de Jesus, Pai, esse culto é Teu, as nossas vidas são Tuas, pertencem a Ti, e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, derrame da Tua unção sobre cada um de nós, que cada palavra dita, que cada versículo lido, que em nome de Jesus saltem aos nossos corações. E essa semente, Senhor Deus, que o Senhor vai colocar em nossas vidas no dia de hoje, produza os frutos, Senhor, que o Senhor deseja para cada um de nós. E cumpra, Senhor, em nós o Teu chamado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos.
tema que o Senhor me deu, eu acho que é normal, né, para quem ministra assim, saber de última hora como que vai ser. Eu vim planejando tantas coisas, sabe? Falando assim, Deus, o que o Senhor quer falar? E no meu devocional, eu fazia o devocional todos os dias, e perguntando para Deus o que é, e Deus não falava. E chegou hoje de manhã, eu levantei para ir trabalhar, e Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu não tinha nada pronto ainda. Aí saí do serviço e Deus completou aquilo que Ele queria entregar para as nossas vidas no dia de hoje. E a respeito daquilo que eu vou falar, o tema que o Senhor me deu é: o prêmio final requer disciplina. Como nós vamos ler um versículo aqui, como o apóstolo Paulo fala, corremos por um prêmio, né, na nossa vida. E a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, ela requer disciplina da nossa parte, né? E disciplina no dicionário, um dos significados é obediência aos preceitos e às regras, respeito a um regulamento e submissão às regras. Então, as regras do Senhor são as regras e os mandamentos que Ele tem colocado na palavra dEle para que nós possamos seguir de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Só que há um prêmio final para as nossas vidas. Só que para que a gente alcance esse prêmio, nós temos que ter disciplina, nós temos que ter disposição, esforço, perseverança. Como a palavra fala, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Versos 24 ao 27. Amém. Eu vou ler numa versão aqui mais atual, esse texto, mas se vocês quiserem apenas ouvir, ou quem tem pode acompanhar, que fala assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, e portanto corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo e nem luto como dar golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo de um atleta que corre no estádio, ele compete numa corrida, mas nas modalidades esportivas, apenas um ganha um prêmio. E eles ganham uma coroa que é perecível, uma coroa que se desfaz com o tempo. E ele fala assim, logo depois, que nós, cristãos, estamos nessa corrida, mas nós buscamos um prêmio maior, que é a coroa da vida eterna. Nessa versão que fala aqui, é um prêmio eterno para as nossas vidas. E logo no final ele fala assim: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que eu mesmo, depois de ter pregado a outros, não venha ficar de fora, não venha a ser desqualificado. Então, disciplina para as nossas vidas, disciplina na nossa vida cristã, não é apenas para quem está começando ou para quem deseja algo a mais de Deus nas nossas vidas. Disciplina e as regras, elas são para todos nós, os que estão começando agora, os que já estão há um tempo, que já estão há mais tempo, e nós temos que ter essa disciplina até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve, porque nós corremos atrás de um prêmio que não perece, nós corremos atrás de um prêmio eterno para as nossas vidas, que é a nossa salvação. Então o apóstolo Paulo, ele fala ali em Coríntios que nós devemos correr em busca de um prêmio. Só que todo atleta, isso acontece em todas as modalidades. Para você ser disciplinado, você deixa de fazer muitas coisas. Você abre mão de muitas coisas. Se você é um atleta, por exemplo, hoje em dia, o auge do atleta para ele ganhar alguma coisa é as Olimpíadas. Então, para você chegar até uma Olimpíadas, por exemplo, você passa por muitas qualificações e muitas vezes você nem alcança esse objetivo, o atleta.
Aí você faz muitas coisas, você abre mão do teu dia para você estar com a tua família, por exemplo, porque você tem que treinar, você tem que deixar de comer muitas coisas, porque você tem que ter uma nutrição, você tem que ter treinamento, você treina muitas horas por dia, você faz muitas coisas. E o apóstolo Paulo compara um atleta e compara a disciplina de um atleta com a nossa vida cristã. Por quê? Porque, irmãos, é muito mais fácil a gente deixar de fazer as coisas de Deus e deixar de participar das coisas de Deus do que deixar de fazer aquilo que a gente gosta, sabe? Porque muitas vezes a gente coloca empecilhos para fazer as coisas de Deus. Na terça-feira eu não posso estar na escola de ministério porque eu tenho tal coisa. Não posso ir no culto quarta porque vai começar o campeonato agora e eu tenho que assistir todos os jogos. Enfim, muitas coisas a gente começa a colocar desculpa para não fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas e para correr atrás de algo que verdadeiramente importa, sabe? Não sejamos atletas de apenas final de semana, né? Igual uma vez me chamaram para jogar futebol no campo, né? E há um tempo atrás, até então, achava que eu era um jovem e aguentava, né? Aí cheguei no campo de futebol, emprestei uma chuteira, eu falei assim, eu vou ficar no banco de reserva para eu jogar, porque faz um tempinho que eu não jogo, mas eu aguento ainda, eu acho. Aí um menino saiu e falou assim, Rafael, entra aqui, agora é sua vez. E era bem na lateral, né? No campo de futebol, o campo é grande. Aí pensei eu vou dar umas 3 corridas aqui nessa lateral aqui, vou pegar essa bola, eles vão ver só. Aí a hora que viu aquela lateral, aquele campão, aí fui correndo até o final. Aí não tocaram a bola para mim, aconteceu o quê? O time adversário pegou a bola, tive eu que voltar. Aí volta eu correndo, cheguei na metade do campo, eu já não estava aguentando, irmão. Já estava com a dor aqui, porque já estava respirando tudo errado, achando que eu vou aguentar. Mas eu não estava preparado para aquilo. Aí eu cheguei para o rapaz e falei assim, me troca aí. Aí o cara falou assim, mas você acabou de entrar, você quer trocar? Aí eu falei assim, então me põe em outro lugar, que eu não estou aguentando correr. Aí eu falei assim, não tem como te trocar, o cara acabou de sair. Aí eu falei assim, meu Deus, aonde que eu fui arrumar para minha cabeça? Achando que eu estava aguentando fazer alguma coisa e não estava preparado para fazer aquilo. E a nossa vida é desse jeito. Se eu não estou preparado para fazer aquilo que Deus tem para mim, muitas vezes eu vou bater cabeça. Muitas vezes eu vou questionar a Deus do porquê aquilo está acontecendo na minha vida. Muitas vezes eu vou começar a questionar a Deus, por que isso acontece só comigo? Eu queria tanto ser como fulano, mas a gente não sabe que o fulano, por exemplo, ele abre mão de muitas coisas para ser daquela forma. Sabe, eu queria ministrar como fulano, eu queria fazer a obra como fulano, eu queria ser missionário como fulano, mas às vezes esquece que a gente tem que abrir mão de muitas coisas para alcançar o verdadeiro prêmio que Deus tem para as nossas vidas, que é o prêmio eterno, a nossa salvação. E no decorrer da nossa vida, a gente vai deixando essas regras, essas disciplinas, a gente acha que não tem necessidade, sabe? A gente acha que não tem que ter disciplina para servir a Deus, porque Deus é imutável, Ele não muda. Os princípios e os conceitos dele sempre vão ser os mesmos. A gente que muda, a gente que quer mudar, a gente que quer alterar para que a gente viva de acordo com os nossos desejos e não de acordo com as vontades do Senhor para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo era um homem que entendia disso, porque de perseguidor ele se tornou perseguido. E ele começou a ensinar, ele começava a ter essa disciplina, apesar de tudo aquilo que ele passava, foi preso. Apesar de todas as coisas que ele passava, ele sabia que somente a graça do Senhor bastava para a vida dele, e é assim na nossa vida, sabe? Quanto mais a gente procura Deus, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente se entrega para Deus, além da gente correr atrás do prêmio que a gente tem corrido nesse mundo, que é a nossa salvação, Deus é tão bom que Ele ainda nos abençoa com as coisas materiais desse mundo. Sabe, muitas vezes você pode não ter o que você quer, mas você tem o que você precisa. E a gente tem que entender e ter um coração grato ao Senhor, que é Ele quem nos dá todas as coisas, é Ele quem faz todas as coisas pelas nossas vidas. E o que Ele podia fazer de melhor, que não está ao nosso alcance, é entregar Jesus naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna em Deus, em Jesus. Sabe, aquilo que não seríamos capazes, o Senhor fez pelas nossas vidas. Então Deus está pedindo apenas o quê?
se esforça um pouquinho mais, se dedica um pouquinho mais, aceita um pouquinho mais as minhas regras, aceita um pouquinho mais daquilo que eu tenho para você. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes parece o caminho difícil, eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de desistir, mas Jesus disse que seria possível, não que seria fácil. Jesus falou que seria possível e Ele falou assim: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, ou seja, nós também conseguimos. Não vai ser fácil, mas é possível. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem agora também no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Amém? Então, 2 Timóteo 2, 4 e 5 fala assim: nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então aqui, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, ele dá 2 exemplos, de um soldado, que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, ou seja, um soldado de Cristo não se deixa envolver pelo mundo e pelas coisas que o mundo oferece, já que deseja agradar aquele que o alistou. E quem nos chamou para o seu exército foi o próprio Senhor Deus. E depois aqui ele dá um outro exemplo para Timóteo, que fala assim, que semelhantemente nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. Esses 2 exemplos, de um soldado e de um atleta, todos eles precisam de disciplina. Quem serviu o exército sabe como é, né? E mesmo quem não serviu também sabe como é, porque a gente tem uma noção de quão disciplinador é estar lá dentro. Existem regras, você tem que seguir aquelas regras, você tem que fazer aquilo que eles mandam que você faça. E um atleta não é diferente. Se ele não abrir mão dos seus desejos, se ele não abrir mão daquilo que ele tem vontade de fazer, ele não vai alcançar o prêmio que ele tanto almeja na vida dele. E aqui, se eu perguntar quem gosta de vencer, todo mundo vai levantar a mão, porque ninguém gosta de perder. A gente pode até falar assim: mas perder faz parte, a gente aprende quando a gente perde. Realmente, a gente aprende quando a gente perde. Mas ninguém gosta de perder. Alguns são um pouco mais competitivos, outros um pouco menos, aceitam um pouco melhor a derrota. Mas ninguém gosta de perder. Todos nós queremos vencer. Então, se nós, como cristãos, servos de Deus, atletas de Cristo e soldados do exército do Senhor, queremos alcançar esse prêmio que o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo, nós devemos seguir de acordo com as regras do Senhor. Nós devemos seguir de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se a gente não se disciplinar, se a gente não buscar ler a palavra todos os dias, se a gente não tiver momento de oração, se a gente não tiver momento de louvor, se a gente não buscar trazer Deus para dentro das nossas casas, se eu não buscar ensinar o meu filho, se eu não buscar ensinar aqueles que estão próximos de mim, se no meu trabalho eu não for referência, se eu não for exemplo, se eu não fizer aquilo que é certo diante da sociedade, eu estou correndo em vão, irmãos. Vai fazer igual eu dentro daquele campo. Eu vou correr para lá e para cá, vai me faltar o ar, eu vou culpar alguém, mas na verdade a culpa é minha mesmo, porque eu não estou fazendo de acordo com aquilo que Deus tem pedido para que eu faça. E quando Deus fala assim, quando Jesus é questionado qual era o maior dos mandamentos, ele fala que amar ao seu Deus acima de todas as coisas e depois dele, amar ao teu próximo como a ti mesmo. A principal regra é Deus acima de todas as coisas na minha vida. Estamos começando agora um novo ano. A gente faz planos para o ano. Muitas vezes tem gente que costuma escrever até os planos, né? E às vezes até repete os planos, fala assim, em 2021 eu não consegui fazer isso, então eu vou colocar ele de novo na minha lista para que eu possa alcançar. De todos os planos que nós fizemos, de quantos nós colocamos Deus à frente de tudo? Se a gente parar para analisar, a gente faz plano para alcançar prosperidade financeira, para ter um carro novo, para ter uma casa melhor, para ter um emprego melhor, para ter a faculdade que eu tanto quero. E isso não é errado, é certo a gente desejar, mas
de todos esses planos, quantos você tem colocado Deus à frente deles? Porque é muito fácil a gente desejar as coisas para as nossas vidas. Como eu falei para vocês sobre a minha família, a gente aprendeu a falar assim para Deus no começo do ano, esses 2 últimos anos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse ano? O que o Senhor tem para mim? O que eu quero fazer? E aí, essas outras coisas se tornam verdade na minha vida. Sabe, igual eu falei para a Aline, eu falei assim, seria muito egoísmo da nossa parte Deus chamar a nossa família para fazer algo que é tão especial para Ele e a gente se recusar a fazer. Se recusar a ir, se recusar a estar disposto para a obra de Deus, porque o que Deus fez pelas nossas vidas não tem nada que você faça que pague, irmãos. O que Jesus conquistou naquela cruz, a gente pode passar a vida toda disposto, sabe, fazendo a obra, não há preço que pague. Não há nada que pague. Por mais que você faça, a gente ainda está em dívida. Então, se eu não sou disposto a colocar os meus sonhos diante de Deus, colocar a minha casa diante do Senhor, colocar a minha família diante do Senhor, eu estou correndo por algo que não vale a pena. Porque às vezes a gente pode até pensar, muitas vezes já chegaram até a falar para a gente que parece ser loucura, né? A gente sair daqui de Ubatuba com 2 crianças pequenas, ir para o Amazonas, no meio do mato, que realmente não é no meio do mato assim, né? É uma cidade. Esses dias perguntaram até para um amigo meu, perguntou se lá tinha casa normal. Eu falei assim, lá tem casa normal? Eu falei assim, tem, irmão, não vou virar índio assim, sabe? Chegar numa aldeia, arco e flecha, vou andar na onça, criar jacaré dentro de casa, é normal, lá é uma cidade normal, tem casa. Aí perguntaram para a Aline se tinha escola. Eu falei assim, escola eu acho que é o que mais tem lá, porque só no bairro que a gente está deve ter umas 10 escolas. Aí eu acho que talvez na nossa cabeça, eu mesmo pensava assim, nossa, Amazonas, vou chegar lá, uma tribo de índio, todo mundo soltando arco e flecha, fazendo, sabe, fogueira. Assim, quando a gente chega lá é surpreendido, é uma cidade normal, tem não tem tudo, porque o acesso lá é um pouco difícil, né? Porque tudo chega por barco, mas tem todas as coisas. Claro que não na quantidade e na qualidade que se encontra aqui, mas tem casa normal, tem chão normal, tem teto normal, banheiro normal, é tudo normal, irmãos. É normal, Borba é normal. E as pessoas perguntavam assim, nossa, mas vocês vão para lá? E como que é lá? Eu falei assim, irmãos, lá é uma bênção. Quando é de Deus para as nossas vidas, é bênção. Você não olha as dificuldades, mas você olha as qualidades do lugar e você olha assim com um olhar de que realmente Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. E para continuar aqui, quando o apóstolo Paulo fala que a gente corre por algo, por um prêmio eterno, é isso. A gente se dispor a fazer a obra de Deus, sabe? A gente se dispor a estar num ministério, a gente se dispor a conhecer mais da palavra de Deus através das aulas, se dispor a participar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não significa que todos aqui vão sair daqui um dia para ir para um outro lugar, mas você tem que fazer o teu papel dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. E quanto mais, quando a gente leu que o apóstolo Paulo aqui fala que apenas um atleta, e ganha o prêmio, com Deus é diferente, irmãos, o prêmio é para todos. O prêmio é para todos nós. E quanto mais eu puder ajudar vocês a alcançar esse prêmio eterno, quanto mais pessoas eu puder levar para que alcancem o prêmio que eu também quero alcançar, não tem preço que pague, irmãos. Não tem nada que pague você se dispor a fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando o apóstolo Paulo dá esses 2 exemplos, de soldado e de atleta, são 2 exemplos que requerem disciplina. Você tem que abrir mão daquilo que você quer fazer, da tua vontade, para que você faça a vontade de Deus. E como eu falei, não é apenas para quem está começando ou para quem já tem um pouco tempo mais de caminhada, é para todo mundo. Porque às vezes a gente caminha tanto com Deus, e às vezes daqui a pouco você está fazendo coisas que você acha que é para você fazer e não é para você fazer. E as coisas acontecem de forma diferente e a gente questiona Deus. Por que, Deus? Será que eu estou agindo de acordo com as regras? Será que eu estou fazendo aquilo que é da vontade do Senhor para a minha vida? Será que eu estou obedecendo a Tua palavra?
será que eu estou seguindo o caminho certo? Porque, infelizmente, irmãos, hoje em dia tem se pregado um evangelho muito de aceitação, no sentido de que eu tenho que aceitar todas as coisas porque é politicamente correto. Eu estava até pensando esses dias, imagina se João Batista pregasse nos dias de hoje, talvez teria sido preso, porque imagina João Batista falando, arrependam-se, raça de víboras. As pessoas iam falar, ele é homofóbico, ele está fazendo bullying, ele está ofendendo. Mas pecado para Deus é aquilo que nos afasta de Deus. Por isso que no livro de Apocalipse, no último capítulo, quando João recebe a revelação, a palavra de Deus fala assim, continue o santo a santificar-se. Nós, cristãos, nunca vamos chegar num nível de santidade que a gente vai falar assim, parou por aqui, eu não preciso mais, eu atingi o meu nível, cheguei no máximo. Não, mas João fala através da boca de Jesus que continue o santo a santificar-se. Continue o injusto na injustiça, o imundo na imundícia. Mas ele fala que continue nós, os santos, a buscar santidade diante de Deus todos os dias para que alcançamos o prêmio que tanto desejamos, que é a nossa salvação. Amém? Em Hebreus, não precisa abrir, em Hebreus 12, 7 e 8, o apóstolo fala assim que aceitem a disciplina do Senhor, e a palavra de Deus fala que o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Então, quando a gente aceita ser disciplinado por Deus, quando a gente aceita seguir as regras do Senhor, a gente tem que se sentir honrado. Como um pai olha para o filho e corrige o filho, assim é Deus com as nossas vidas. Ele vai falar assim, olha, você não está fazendo aquilo que é certo, você está fazendo aquilo que é errado. Você não está seguindo aquilo que está dentro das minhas regras, dentro da minha palavra. E a gente tem que aceitar a disciplina, porque por mais duro que seja, por mais difícil que seja, a gente tem que aceitar a correção do Senhor. Porque a gente tem que aprender, quando a gente erra, irmãos, não fugir de Deus como Adão fugiu quando pecou, mas fugir para Deus. Quando Davi errou, e por mais que ele sabia que tinha errado, ele fugiu para Deus, se consertou e é conhecido como o homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Então a gente não tem que fugir de Deus, a gente tem que fugir para Deus, porque nós somos falhos, nós erramos todos os dias. E quando a gente foge para Deus, a gente aceita a correção, aceita as regras, aceita ser disciplinado para que a gente alcance o prêmio para a vida eterna que está em Deus. Amém? Então aqui, mais um pouquinho para frente, aí, em 2 Timóteo mesmo, no capítulo 4, quando Paulo fala para Timóteo que já estava sendo derramado como oferta, já sabia que viria o tempo e o tempo dele era chegado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. O apóstolo Paulo fala assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra e esteja preparado, a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o teu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda. Então aqui o apóstolo Paulo já sabia que era chegado o teu fim, e ele fala para Timóteo que ele esteja preparado em tempo e fora de tempo. Então, como cristão, irmãos, a gente tem que estar preparado para todas as coisas. A gente tem que estar preparado em tempo e fora de tempo. E quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente conhece das Escrituras, quanto mais a gente busca Deus, essa é a nossa preparação para o dia da vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo fala no final assim,
como ele disse lá em Coríntios, que nós corremos por um prêmio eterno, por uma coroa incorruptível. Ele fala no versículo 8, agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, irmãos, que a gente possa ser disciplinado em Deus. Eu queria pedir para o coral estar subindo, por favor. A gente tem que estar disciplinado em Deus, a gente tem que aceitar a disciplina do Senhor para as nossas vidas. Sabe, irmãos, a gente tem que correr, fazer para Deus como se não houvesse o amanhã. Sabe, e perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim no dia de hoje? O que o Senhor tem para mim no dia de amanhã? O que o Senhor tem para mim durante esse ano? E não viver como deixa a vida me levar, vida leva eu, não é nesse sentido. A gente tem que viver de acordo com as regras de Deus, a gente tem que ser disciplinado, a gente tem que aceitar as correções e tem que agir de acordo com aquilo que Deus fala para a gente agir. A nossa vida tem que ser baseada, irmãos, na palavra de Deus. A nossa vida tem que ser baseada em colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, para que as demais coisas serão acrescentadas. Não que eu não tenha que trabalhar para dar algo melhor para os meus filhos, como eu até falei, muitas vezes a gente pode, lá em Borba, eles não têm faculdade, curso técnico, sabe, essas coisas. Não tem ainda, porque em nome de Jesus vai ter. Esses dias até, eu falando com a Aline, a gente conversando e falou assim, qual é o nosso objetivo lá, né, em trabalhar com as crianças? A gente falou assim, além de mostrar para eles a referência de que a gente pode alcançar todas as coisas em Jesus, e esses dias atrás, o diabo tem tentado colocar algo no meu coração, perguntando assim para mim se realmente eu vou levar minha família para lá, tentando me acusar de muitas coisas, como no sentido de que eu estaria levando a minha família para um lugar que, em termos aos nossos olhos, é um lugar que não tem um futuro para os meus filhos. Eu falei assim, eu rejeito em nome de Jesus. O futuro dos meus filhos pertence a Deus. Eu não sei se Jesus volta daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15, 20. Eu sei que eu tenho que ir lá e cumprir o meu chamado. Eu tenho que ensinar o meu filho que não são as coisas materiais que ele deve correr atrás. Eu tenho que ensinar o meu filho que ele tem que ser disciplinado para que ele alcance o prêmio, que é o melhor prêmio, que é a vida eterna em Deus. Sabe, e eu falei assim, Deus, como que eu vou levar os meus filhos para lá? Falei assim, deixar, sabe, a vidinha dele. Porque hoje a gente pensa nas crianças, né? Eu não penso mais, não que eu não pense em ter as minhas coisas, eu tenho os meus sonhos. Mas hoje eu sonho para a vida dos meus filhos. E Deus colocou aquelas crianças daquele lugar no meu coração. Eu olho para aquelas crianças, eu lembro deles. Eu falo assim, Deus, aquilo que eu quero para os meus filhos, eu quero para eles. Sabe, isso que meu filho tem aqui, aquilo que meu filho pode alcançar em Deus, aquelas crianças também podem alcançar, irmãos. E não só as crianças, quando a gente fala de criança, a gente está falando de vida para Deus, de famílias. E você pensar que você tem tudo aqui, seria muito egoísmo da minha parte não cumprir o chamado de Deus, sabe? E daí quando eu começo a lembrar de tudo que Deus fez por mim, de tudo aquilo que eu já vivi com Deus, de tudo aquilo que eu me dispus a fazer para Deus, e eu sei que Deus tem muito mais, não só para mim, mas para cada um de vocês. Sabe, a gente tem que correr de verdade para algo que importa, que é o prêmio eterno para as nossas vidas, que é a nossa salvação. Como a palavra fala, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? De que adianta eu querer fazer todas as coisas? De que adianta eu querer ter um carro do ano? De que adianta eu querer ter, não que eu não queira ter, porque Deus fala que a gente vai desfrutar do melhor dessa terra, mas Ele fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas incluem tudo, inclui um carro bom, inclui uma escola boa. Tanto é que, graças a Deus aqui, a gente consegue
esse ano a gente conseguiu deixar o Caleb numa escola particular, porque a gente sabe que o ensino, né, como tá. E uma das coisas que primeira coisa que a gente pesquisou em Borba, tem escola particular? Não tem. Não tem. Falei assim, não tem ainda, mas vai ter. Não tem faculdade? Ainda, mas vai ter. A internet ainda é ruim lá, mas vai ter uma internet melhor, para que a gente possa se falar melhor. Sabe, não tem aquilo que eu queria que tivesse, mas vai ter. Não vai ter porque, sabe, por bens materiais. Vai ter porque Deus quer o melhor para as nossas vidas. Mas o que vai ter lá, em nome de Jesus, é salvação. Sabe, o que vai ter lá é o prêmio eterno para qual eu tanto corro. Aquelas vidas também vão alcançar esse prêmio que eu tanto quero para mim, esse prêmio que todos nós queremos, que você quer, eu tenho certeza. Porque senão a gente não estaria aqui, estaria fazendo as coisas que eu gosto de fazer, que vocês gostam de fazer. A gente não estaria buscando o que verdadeiramente a gente precisa buscar, que é a nossa vida eterna em Deus. Então, irmãos, sejam disciplinados, sejam regrados diante de Deus. Sabe, às vezes a gente é tão disciplinado para fazer tantas outras coisas nas nossas vidas, para fazer uma dieta, para fazer um exercício. Você acorda cedo para ir para a academia. Eu não acordo cedo às vezes nem para trabalhar, eu acordo 10 minutos antes para ir para trabalhar, porque as crianças às vezes vão dormir tarde. Aí você não levanta cedo para ter o seu devocional, ou à noite antes de você dormir. Você não tem o seu momento de oração com Deus. Lá em casa a gente brinca que a gente tem um tabernáculo 24 horas, porque a minha filha só escuta louvor. Você pode colocar a musiquinha de criança, ela pega o controle, ela já sabe, ela leva na tua mão para você mudar. Ela não fala, ela fica ti, daí eu sei que vai mudar. Você vai mudando até você achar o louvor que ela quer. E a hora que você acha o louvor que ela quer, é 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Às vezes o Caleb até fala assim, pai, mas eu não consigo nem assistir um desenho. Assim, Caleb, deixa a tua irmã, porque é a hora que ela dá um sosseguinho pra gente. Ela fala assim, assiste outra coisa no celular. Aí ele começa a ver os desenhos da Bíblia no celular. A história de Davi e Golias lá em casa, eu acho que a gente tem que contar toda semana, porque ele gosta. Aí ele tem a Bíblia dele, a gente fala assim, Caleb, qual história você quer ouvir hoje? Ah, Davi e Golias. Mas filho, eu já contei antes de ontem. Mas é legal, pai, conta essa de novo. Aí eu falo assim, amém. Sabe, a gente aprende com as crianças, irmãos, aquilo que a gente tem que verdadeiramente buscar. Sabe, a gente aprende a ter momentos de oração, porque Jesus disse que o reino dos céus é para as crianças e para aqueles que são como as crianças. Sabe, no sentido de acreditar de todo o coração que o Senhor vai fazer a obra na nossa vida. Sabe, acreditar que Ele pode todas as coisas, acreditar que Ele pode me curar, acreditar que Ele pode fazer o próspero, acreditar que eu posso fazer as missões que eu tanto desejo, acreditar que eu posso ter a vida que eu quero ter, mas sem Deus nós não somos nada. Sem Deus a gente não faz nada. A gente até tenta, mas não consegue. Amém?